Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Atos 7, 17. Thomas Brooks nos lembra que as misericórdias de Deus não são descritas como rápidas, mas como fiéis. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isaías 55, verso 3. Não há nada de pressa no modo de o Senhor proceder. Pode até parecer que as carruagens de sua graça demoram a chegar. Não é de modo algum uma circunstância incomum para os santos sem ouvidos gritando: até quando, Senhor? Salmos 13, 1 e Abacuque 1, 2. Está escrito: a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58, verso 8. O esquadrão da retaguarda é a última companhia a se apresentar, mas chega. Deus pode às vezes nos fazer esperar, mas veremos no final que Ele é com toda certeza tanto o ômega quanto o alfa da salvação de seu povo. Nunca desconfiemos dele. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Abacuque 2, verso 3. Certa vez um navio, batizado pelo proprietário de Rápido e Seguro, porque esperava que ele se mostrasse seguro e rápido, saiu do porto de Londres. Esse é realmente um nome adequado para a misericórdia do Senhor. Ela é ao mesmo tempo rápida e segura. Davi pode não ter dito isso no texto que Thomas Brooks cita, mas ele declarou tal verdade muitas vezes em outros lugares. Ele disse que Deus cavalgava um querubim e voou sim, levado velozmente nas asas do vento. Salmo 18, verso 10. O Senhor não é lento para ouvir os gritos do seu povo. Ele fixou o tempo para favorecer Sião, e quando esse tempo fixado chegar, não haverá demora. A data para o seu cumprimento é parte importante de uma promessa. De fato, ela entra na sua essência. Seria injusto atrasar o pagamento de uma dívida, e a obrigação de cumprir a própria palavra é da mesma natureza. O Senhor está pronto para a hora de cumprir suas graciosas promessas. Ele havia ameaçado destruir o mundo com um dilúvio, mas esperou até o último momento que Noé entrasse na arca. E então, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Gênesis 7, verso 11. Ele havia declarado que Israel deveria sair do Egito, e assim aconteceu. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo 12, 41. Segundo Daniel, o Senhor conta os anos de sua promessa e conta as semanas de sua espera. Confira Daniel 9, 2, 24 a 27. Quanto à maior promessa de todas, ou seja, o envio do seu Filho do céu, o Senhor determinou o tempo de entregar esse grande dom. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, 4. Além de toda dúvida, o Senhor nosso Deus mantém sua palavra até o último momento. Quando estamos em necessidade, podemos solicitar urgência da parte do Senhor, a fim de que venha rapidamente em nosso socorro, como o próprio Davi suplicou no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Verso 1. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Verso 5. O Senhor até condescende em descrever-se como se apressando em cumprir suas graciosas promessas, dizendo: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Isaías 60, 22. Mas não precisamos orar dessa maneira, como se tivéssemos o menor medo de que o Senhor pudesse se demorar, ou fosse lento, ou que Ele precisasse de nós para acelerar sua providência. Não. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. Nosso Deus é lento para irar-se, mas em atos de graça, sua palavra corre velozmente.
como está no Salmo 147, 15. Às vezes, sua velocidade para abençoar seu povo supera o tempo e o pensamento, como, por exemplo, quando ele cumpre aquela antiga declaração do profeta: e será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. No entanto, há prazo para que nossas orações sejam respondidas. Como o lavrador não colhe hoje aquilo que semeou ontem, assim também não obtemos sempre de uma só vez do Senhor aquilo que buscamos dele. A porta da graça se abre, mas não as nossas primeiras batidas. Por que isso acontece? Porque a misericórdia será ainda maior por estarmos mais tempo no caminho. Há um tempo para cada propósito sob o céu, como diz Eclesiastes 3, de 1 a 8. E tudo é melhor em seu tempo. A fruta amadurece em sua estação, e quanto mais sazonal, melhor será. A misericórdia prematura seria apenas meia misericórdia. Portanto, o Senhor as retém até que cheguem à sua perfeição. Até mesmo o próprio céu será ainda melhor, porque não será nosso até que esteja preparado para nós, e nós estejamos preparados para ele. O amor preside os planos da graça e toca o sino quando o melhor momento chegar. Deus nos abençoa por suas postergações temporárias, assim como por suas respostas rápidas. Não devemos duvidar do Senhor, porque seu tempo ainda não chegou. Isso seria agir como criancinhas mimadas, que devem ter uma coisa no mesmo instante, ou então pensam que nunca a terão. Um Deus que sabe esperar é o verdadeiro motivo de confiança para seu povo que espera. Por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, 18. Sua compaixão não falha, nem mesmo quando suas graciosas operações parecem estar suspensas. E nossa dor se aprofunda. Sim, é porque ele nos ama tanto que nos prova, postergando suas respostas de paz. Como se dá com nosso Pai que está nos céus, assim foi com nosso Senhor Jesus aqui na terra. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. João 11, 5 e 6. O amor, às vezes, fecha a mão da generosidade divina e restringe o fluxo do favor quando vê que um ganho perene resultará de um período de provação. Talvez o tempo da promessa ainda não tenha chegado, porque nossa aprovação ainda não cumpriu o seu propósito. A correção deve atender o propósito da aprovação, ou esta não pode ser encerrada. Quem desejaria ver o ouro ser retirado do fogo antes que sua escória seja consumida? Espere, ó coisa preciosa, até que você tenha obtido o máximo de pureza. Esses momentos de fornalha são vantajosos. Seria insensato encurtar tais horas preciosas. O tempo da promessa corresponde ao tempo mais enriquecedor para o coração e para a alma. Além disso, talvez ainda não tenhamos demonstrado submissão suficiente à vontade divina. A paciência ainda não produziu seu trabalho perfeito. O processo de desmame não está concluído. Ainda estamos desejando o conforto que o Senhor pretende que superemos para sempre. Abraão promoveu uma grande festa quando seu filho Isaque foi desmamado. E possivelmente nosso Pai Celestial fará o mesmo conosco. Deite-se, coração orgulhoso. Deixe os seus ídolos. Abandone sua afeição pelas coisas deste mundo e a paz prometida virá a você. Possivelmente também ainda não cumprimos um dever que se tornará o ponto decisivo de nossa condição. O Senhor transformou a condição de Jó quando este orou por seus amigos. Jó 42, 10. Talvez o Senhor nos torne úteis a um parente ou a um amigo antes de nos favorecer com consolações pessoais. Não devemos ver a face de José a menos que nosso irmão Benjamim esteja conosco. Gênesis 44, 26. Algumas ordenanças da casa do Senhor podem ser negligenciadas ou algum trabalho santo pode ser deixado por fazer, e isso pode dificultar a promessa.
É assim? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Diz Tiago 4,17. Talvez ainda tenhamos de fazer um voto ao Senhor ou um sacrifício notável a Ele. Então, Ele trará seu pacto à mente. Que Ele não tenha de reclamar. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Isaías 43, 24. Em vez disso, aceitemos seu desafio. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Malaquias 3:10. As promessas de Deus são tão cronometradas que garantem a glória dele ao serem cumpridas. E isso deve ser suficiente para nós quando não podemos ver nenhum outro motivo de postergação. Talvez seja necessário que sejamos mais plenamente conscientes de nossa necessidade e do grande valor das bênçãos que almejamos. Aquilo que vem muito facilmente pode ser muito pouco valorizado. Talvez nosso espírito ingrato precise ser ensinado a ser grato por meio de um aprendizado de espera. Poderíamos não cantar alto se não respirássemos profundamente. Querer e esperar levam à sede e à súplica, e estas, no devido tempo, levam à alegria e ao regozijo. Se todas as coisas pudessem ser conhecidas por nós como são conhecidas por Deus, deveríamos bendizê-lo de todo o coração por nos manter sob disciplina inteligente e não nos poupar do choro. Se pudéssemos conhecer o fim assim como o início, deveríamos louvar ao Senhor por portas fechadas, olhares franzidos e petições sem resposta. Certamente, se soubéssemos que os grandes propósitos do Senhor foram atendidos por continuarmos sem os prazeres que desejamos e por suportarmos os males que tememos, deveríamos clamar alto para sermos deixados em nossa pobreza e sermos confinados em nossa dor. Se podemos glorificar a Deus ao nos ser negado o que buscamos, desejamos que nos seja negado. A maior de todas as nossas orações e a soma de todo o resto é esta: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Come to me, you
make me